o que pode estimular a criatividade. Eu quero fazer uma fórmula que está contida em muitas e muitas reflexões e textos, e minhas também, que não são apenas um caminho único, um caminho determinado, mas o que pode aumentar a criatividade de uma pessoa. Adiante. Em primeiro lugar, o olhar atento. O olhar criativo é um olhar atento, com consciência. O olhar criativo observa as coisas e, ao observar, cria. O olhar criativo é um olhar que observa como as coisas funcionam, de que forma. O olhar atento é um olhar consciente, e a criatividade também é um exercício de consciência. Adiante. Também existe uma questão muito importante, que é muito pouco provável que Chaplin, no meio da criação dos tempos modernos, vá ter uma ideia. É preciso, diz Domenico de Masi, na década de 80 para 90 na Europa, e diz o genro de Marx, Paul Lafargue, no início do século XX, no livro O Direito à Preguiça, que o ócio é o início da criação. É muito importante, essa percepção pode vir de várias formas, tanto Platão como Aristóteles disseram que a escravidão era indispensável para que o filósofo pudesse escrever. Era indispensável para que eu pudesse ter ideias, que alguém lavasse minha roupa e cozinhasse. Se eu tivesse que plantar mandioca o dia inteiro, meu estudo de latim e alemão teria avançado menos. O ócio é para o estudo e o ócio é para a intuição. O ócio criativo, como diz o sociólogo italiano Domenico de Masi, é fundamental para a criatividade. É muito importante. Adiante. Outra questão importante é a percepção da estrutura das coisas. A partir do momento que Gaudí começa a olhar estruturas, ele reinventa a Arte Nouveau em Barcelona. A partir do momento que eu começo a perceber, como hoje em Sevilha, o grande prédio chamado Las Setas, ou seja, os cogumelos, eu estou percebendo estruturas, e essas estruturas criam, tal como Matisse pegou a folha de costela de Adão, a planta monstera deliciosa, e fez suas pinturas. Observei estruturas, como funcionam as coisas. O olhar não criativo é o olhar do almoxarifado, está faltando uma lata. Eu preciso comprar uma lata para repor a lata que está faltando. O olhar criativo e mais amplo pensa, qual será a política mundial de distribuição de estanho que reveste as latas? E por que esse estanho está barato e esse mais caro? Este é um olhar que começa a fazer associações, possibilidades, perguntas. Adiante. Com isso, as respostas, desculpe, o S juntou, dadas até aqui, levaram a X. Se eu quiser ter respostas diferentes, eu tenho que fazer perguntas diferentes. As perguntas e as respostas X levam a X. O problema da escola é que todas as perguntas são retóricas. Ninguém tem a menor curiosidade nas suas respostas. Um professor pergunta por que é que todas as proparoxítonas são acentuadas. O professor sabe isso, não tem o menor interesse nessa resposta. Ele está entediado, é sexta-feira, ele quer acabar a aula, mas fazer uma pergunta à turma parece estimular a turma. Nenhum dos alunos tem a menor vontade de responder aquela pergunta, mas é preciso encerrar aquela aula. Ou seja, o aluno vai dizer que um aluno muito bom de uma escola hiper avançada, vai dizer que, em português, quando o acento tônico cai na antepenúltima sílaba, chamamos a isso esdrúxula, porque contraria o latim, isso é assinalado com um sinal tônico chamado acentuação. Pronto, acabou a aula. Nenhum aluno que respondeu isso será odiado eternamente pelos colegas. Nem o professor, nenhum deles está interessado. A escola, um dos objetivos que torna, uma das questões que torna a escola difícil, é que as perguntas já são conhecidas antecipadamente. E não são perguntas importantes. Ensinar é ensinar a fazer perguntas. Perguntas que eu não sei a resposta. Problemas, de fato. Adiante. Com isso, o quinto é o conhecimento, metódico e sistemático. 1% de inspiração, 99% de transpiração, diziam lemas tradicionais. Muito estudo sobre tudo para eu poder ter a inspiração de mudar alguma coisa. Para criar, eu preciso estudar. Em qual grau? Já citei Madalena Taliaferro, e ela disse uma vez numa entrevista que foi a escola mais rigorosa de piano dos Estados Unidos.
E lá os alunos estudavam todos os dias, 12 horas por dia, de piano. E vieram a ela e perguntaram: o que nós temos que fazer a mais para estudar mais? Fechem o piano e andem de pés descalços no Central Park. Senão, o que você vai tocar? Que sentimento você vai expressar? Que afeto vai fluir pelos seus dedos? Se você for uma máquina de dedilhar o teclado. Ou seja, quando alguém estuda sistematicamente demais, você tem que dizer: fique de pés descalços, role na grama, corra, faça alguma coisa. Quando alguém tem muita intuição ou não estuda, isso é típico da universidade, eu digo: senta e estuda. O conhecimento é uma escada sem corrimão. Quem está indo muito para um lado, você tem que chamar para o centro. Quem está indo muito para o outro lado, você tem que ser. Na Alemanha, é revolucionário mandar os alunos beberem vinho no meio do dia para ter ideias. No Brasil, é revolucionário mandá-los parar de beber e ler sistematicamente alguma coisa. Adiante. Com isso também, pensar diferente. Pensar diferente é fundamental. Só que todo o processo escolar e familiar é um processo de uniformização, de condução à unidade. E essa unidade é fundamental para a escola, para o sistema. Então, esse é um processo de pensar diferente. Uma coisa que nunca ninguém pensa. A linguagem é imensamente criativa na infância. Crianças dão respostas muito interessantes e muito fora do padrão, porque elas não seguem as normas. E, com o tempo, eu vou ensinando as coisas. Eu vou ensinando lentamente como falar, ou seja, como adequar-se ao sistema dominante. Adiante. Coragem, que é aquilo que distingue Joana d'Arc das suas colegas camponesas, que é o distingue todo pintor acadêmico dos seus colegas de vanguarda. Coragem é o que faz eu ousar. É o que distingue Leila Diniz, em 71, ao posar de biquíni grávida aqui no Rio de Janeiro. E tem um custo para ela, isso também. Coragem não é, no meio da parada gay, alguém andar de mãos dadas com seu namorado, com a sua namorada. Isso é manada. Coragem é fazer isso no meio da torcida do Flamengo, né, depois de um gesto homofóbico de alguém. Isso é coragem. Isso é coragem. Just in case é bom pensar um pouco antes das coisas. Ou seja, a coragem é quando eu saio da rota. Quando Flávio de Carvalho, arquiteto e artista paulista, decide atravessar uma rua movimentada de São Paulo, na década de 50, de meia arrastão e saia, ele está exercendo um ato de coragem. Quando ele contraria uma procissão, indo no sentido contrário à procissão, e de chapéu, sem tirar o chapéu na procissão, isso é um ato de coragem. Quase foi linchado pela população. São os primeiros happenings no Brasil. Isso é uma coragem. É um ato criador. Adiante. Oitavo, toda pessoa erra. Freud deu cocaína para paciente, para saber se acessaria o inconsciente. O paciente morreu e disse: é um erro usar cocaína no processo de terapia. As pessoas, ops, foi mal, desculpe, né? Conclusão freudiana: não usar cocaína no processo de acesso ao inconsciente. Todo o processo criador é um processo de erro. Leonardo da Vinci, um dos homens mais criativos da história, decidiu misturar com as tintas antimônio para pintar a parede da Sala dos 500, que ele concorria com Michelangelo pelo direito de pintar. A tinta ficou com um brilho único, porque o antimônio dava à tinta, ainda que muito cancerígeno, dava à tinta um brilho extraordinário. Leonardo olhou para a cena fabulosa e, mal ele virou as costas, a tinta começou a derreter. O antimônio também impedia que a tinta se fixasse na parede. Várias pessoas erraram ao tentar inovar. Alguns erros são reversíveis. Adiante. O nono, os modelos e os cases. Empresas adoram cases, estudam case, case, case. O problema de case é o seguinte, adiante. Case significa um caso, mas case significa também caixa, estojo ou cápsula. Case nos faz aprender, mas prende. Estudar motivos clássicos para o colapso financeiro de uma empresa é bom, mas nada garante que a minha também não vá entrar em colapso. Quando alguém escreve o seguinte livro, Como Ficar Milionário, você deve fazer a seguinte pergunta: essa pessoa é milionária? E se ela é milionária, por que ela escreve um livro? Para ganhar dinheiro. Logo, ela não é
Milionária. Ela quer que mais gente fique milionária? É um pouco estranho. Não? Provavelmente é o mesmo problema dos livros de autoajuda. Eles ajudam quem escreve. Por isso chama-se autoajuda. Né? Não ajuda social, ajuda... São autoajuda. Eu quero ganhar dinheiro, eu escrevo um livro de autoajuda. Vamos para isso. Adiante. Ora, o 10º é o autoconhecimento. É fundamental que eu me conheça para eu criar. Pessoas iludidas raramente criam alguma coisa. Autoconhecimento é fundamental. E esse autoconhecimento tem que ser acompanhado de uma visão clara das minhas capacidades. Ainda que muitos gênios tenham sido absolutamente intratáveis, nós temos que saber que essa capacidade de saber quem eu sou, o que eu quero, que pode estar contida numa alma, inclusive bipolar, como a de Van Gogh, que durante todos os anos que pintou na Holanda, ou em Arles, no sul da França, ou no norte, ele sempre foi acompanhado da crítica de todos. Não faça isso, você não tem jeito. E ele nunca retrocedeu, porque Van Gogh sabia que precisava pintar, ou ele morreria. Acabou morrendo, provavelmente se suicidando, há um debate sobre isso, mas Van Gogh precisava pintar. Ele precisava fazer isso. Quando o Marquês de Sade foi preso, sem acesso a papel e caneta, e precisava escrever, primeiro começou a tirar sangue de si para ter tinta e escrever na parede seus versos. Quando não foi mais possível, passou a escrever com fezes na parede da Bastilha, porque ele precisava escrever. Bom, ou seja, esse impulso de conhecimento, esse é o impulso de saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso. Há mais de 30 anos que eu escrevo versos. Nunca nenhum foi publicado. Nunca nenhum será publicado. Porque são horríveis. E o processo de versificação, para mim, é um processo de psicanálise, de conhecimento. Eu coloco em verso aquilo que eu quero dizer a mim para ter um conhecimento do meu próprio discurso. Eles não têm valor literário. Eles não têm valor literário. Eu tenho essa consciência. Nem todos têm. Mas quem pode ter isso? Kafka mandou queimar todos os seus textos ao morrer. Seu amigo não fez isso. Eu vou queimar meus versos antes de morrer, porque algum inimigo pode se vingar publicando isso. Adiante.